pessoal, mais uma aula e nessa aula vamos falar sobre a soma dos termos da progressão geométrica. Bom, acompanha aí que eu vou mostrar para vocês as duas fórmulas para cálculo da soma dos n primeiros termos de uma progressão finita ou infinita. Vamos lá? Olha só, falando primeiro sobre uma progressão geométrica finita, onde eu quero saber aí a soma dos 8 primeiros termos, dos 20 primeiros termos, dos 100 primeiros termos, sempre com um limite na quantidade de termos, tá bom? Então, se eu tenho aqui uma progressão geométrica, com o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto termo, até um termo qualquer, um enésimo termo que seja aqui o último termo dessa progressão, para que eu encontre aí os valores dessa soma. No caso, se n for igual a 20, eu vou estar procurando a soma dos 20 primeiros termos dessa progressão. A n menos 1, porque se n for 20, n menos 1, 19. Então, eu teria o penúltimo, o último termo. Tudo bem? Lógico que nossa ideia não é somar de um por um, é encontrar uma maneira, uma fórmula para fazer o cálculo dessa soma. Então, olha só, a ideia inicial é somar todos os termos. Então, a soma dos n primeiros termos dessa progressão geométrica seria A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6 mais todos os termos que estiverem aqui, mais o penúltimo termo, mais o último termo. Para encontrarmos uma fórmula, vamos pegar tanto o primeiro membro como o segundo membro e vamos multiplicar tudo pela razão. Assim, eu tenho razão vezes a soma dos n primeiros termos, e aqui será feita uma distributiva, né? Eu terei razão vezes A1. Então, eu vou colocar assim, ó, A1 vezes a razão. Razão vezes A2. A2 vezes a razão. Razão vezes A3. A3 vezes a razão. Razão vezes A4. Razão vezes A5. Razão vezes A6. Razão vezes tudo que tiver lá no meio. Razão vezes o AN menos 1. E razão vezes AN. Vou multiplicar tudo pela razão. Agora, eu quero que vocês lembrem um pouco das aulas passadas, quando eu falei da fórmula geral da PG. Lembra que na fórmula geral da PG, encontramos que A2 é igual a A1 vezes a razão, que A3 é igual a A2 vezes a mesma razão, A4 é igual a A3 vezes a razão, A5 é igual a A4 vezes a razão, A6 é igual a A5 vezes a razão, A7 é igual a A6 vezes a razão, até encontrarmos um enésimo termo que será igual a AN menos 1 vezes a razão. Pedrico, o que você vai fazer com isso, Pedrico? Eu vou substituir aqui nessa segunda equação que encontramos, quando multiplicamos tudo pela razão. Olha, perceba que A1 vezes a razão é A2. A2 vezes a razão é A3. A3 vezes a razão é A4. A4 vezes a razão é A5. A5 vezes a razão é A6. A6 vezes a razão é A7. AN menos 1 vezes a razão é AN. Olha só, vamos organizar então? Vamos substituir? Então, eu tenho a razão vezes a soma dos n primeiros termos é igual a A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6 mais A7 mais AN mais AN vezes a razão. Agora,
para finalizarmos e encontrarmos uma fórmula, ficou bem simples. O que nós vamos fazer? Se eu chamar essa primeira equação aqui de equação 1 e essa outra aqui de equação 2, eu vou fazer 2 menos 1. Fazendo 2 menos 1, a equação 2 menos a equação 1, eu vou ter a razão vezes a soma dos n primeiros termos menos a soma dos n primeiros termos. Esse menos esse. Agora, olha só. Aqui eu não tenho a 1. Na equação 2 não aparece a 1. Na equação 1 aparece. Só que aqui eu tenho a equação 2 menos a equação 1. Então, vai ficar menos a 1. Agora, quando eu fizer A2 menos A2, eu vou poder cortar. Vai dar 0. A3 menos A3 vai cancelar. A4 menos A4. A5 menos A5. A6 menos A6. A7 menos A7, que vai estar aqui no meio. A n menos 1, olha, eu vou ter aqui dentro a n menos 1 e aqui eu também tenho a n menos 1. A n menos a n. E nesse daqui, nessa segunda equação, sobrou a n vezes a razão. Mais uma coisinha que você precisa lembrar das aulas anteriores é a fórmula do termo geral que eu passei para vocês. Termo geral da PG. Diz o seguinte, que a n é igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1. O que eu vou fazer com isso, Pedro? No lugar de a n, nós vamos substituir por a1 vezes a razão elevada a n menos 1. Olha, vai ficar assim, razão vezes a soma dos n primeiros termos menos a soma dos n primeiros termos é igual a menos a1, mais, no lugar de a n, eu vou colocar a1 vezes a razão elevado a n menos 1, vezes a razão que aqui estava. Olha, agora vamos lá. Eu posso colocar aqui, ó, eu posso resolver aqui produto de potências de mesma base, conservar a base e somar os expoentes, ficando razão vezes a soma dos n primeiros termos, menos a soma dos n primeiros termos, menos a 1, mais a 1, vezes a razão elevado a n menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, vai ficar apenas n. Agora, é só colocar em evidência tanto a soma dos n primeiros termos, como também o a1. Colocando a soma dos n termos em evidência, vai ficar razão menos 1, que é igual a 1 vezes menos 1 mais a razão elevada a n. Olha, portanto, quem está multiplicando aqui vai passar dividindo. Eu vou apenas mudar a ordem entre menos 1 mais a razão elevada a n para ficar mais organizado. Vai ficar assim, ó, razão elevada a n menos 1 dividido pela razão menos 1. Encontrei aqui uma fórmula para cálculo da soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica, sempre em função de A1 e da razão, ok? Uma fórmula que é aí para vocês guardar muito bem, porque vocês vão precisar e ela vai ajudar muito vocês aí, quando estiverem falando de soma de progressões geométricas finitas, tá? Não de infinitos termos. Tá, mas vamos lá. Então, é possível calcular a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica? É. Desde que a razão dessa progressão geométrica seja um número entre 0 e 1. Caso essa razão seja maior do que 1, essa soma dos infinitos termos serão valores estrondosos, serão infinitos, ok? Serão gigantescos aí a soma desses valores infinitos dos termos. Agora, quando a razão está entre 0 e 1,
essa soma atinge um limite. Atingindo esse limite, a gente diz que ela é igual àquele valor. Olha, para cálculo da soma de progressões geométricas infinitas, a gente tem sempre a fórmula A1 dividido por 1 menos a razão. Mas como será possível calcular a soma de progressões infinitas? Pensa assim, se você tem uma progressão geométrica dessa forma, 1 meio, 1 quarto, 1 sobre 8, 1 sobre 16 avos, e olha, infinita. A razão, perceba que é meio. Qual que é a soma dos infinitos termos aqui dessa progressão geométrica? Olha, gente, perceba que eu tenho 1. Eu vou somar em 1 meio. Meio é 0,5. Depois eu vou somar a metade de meio. A metade de meio, 0,25. A metade de 0,25 vai ficar 0,125. E sempre vou somando valores menores ainda. Mas eu estou sempre somando alguma coisa, não é verdade? Então, isso daqui tende a dar quanto? Tende a ter um limite de quanto? Olha, fica mais fácil explicar para vocês se a gente utilizar a geometria. Pensa que eu tenho aqui um quadrado de lado 1, ok? Tem um quadrado de lado 1. A próxima, meio. Olha, meio. Eu posso colocar então, vamos lá, o mesmo quadrado de lado 1. Agora eu tenho meio. Para a área ser igual a meio, eu poderia estar multiplicando 1 por meio, base vezes altura, certo? 1 vezes meio dá meio. Eu tenho essa área aqui, ó. Eu quero somar agora a área 0,25, 1 quarto. 1 quarto é metade da metade, né? É um quadrado com lado meio, e lado meio, meio vezes meio, 1 quarto, eu tenho essa área. Agora eu quero somar 0,125 de área. Ixi, então é meio vezes 1 quarto. Meio vezes 1 quarto dá 1 sobre 8. Eu estou somando essa área. Agora eu quero somar 1 sobre 16 avos. 1 sobre 16 avos eu vou ter que partir aqui no meio. E assim eu vou ter aqui 1 quarto e 1 quarto. 1 quarto vezes 1 quarto, 1 sobre 16 avos. Eu também agora eu tenho 1 sobre 32. Vai ficar aqui, ó, é a mesma coisa aqui. 1 quarto vezes 1 sobre 8, não é isso? Olha, 1 quarto vezes 1 sobre 8 dá 1 sobre 32, vai dar essa área. E nós ficaremos fazendo isso daqui, ó, infinitamente. Qual que é o limite? O limite é completar a área de todo esse quadrado, que é igual a 1. Ou seja, a soma dos infinitos termos aqui é a área 1 mais a área 1. Isso porque eu tenho aqui, ó, somando 1 no começo. Aqui eu somo 1. Então, eu tenho 1 mais 0,5, mais 0,25, mais 0,125, mais pedaços cada vez menores que terão um limite 1. Então, a soma dos infinitos termos nessa progressão geométrica é igual a 2. Olha só, se eu jogo na fórmula a soma dos infinitos termos A1, o primeiro termo é 1, dividido por 1 menos a razão. A razão é meio. Vai ficar então 1 sobre, vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui embaixo, que é 2. 2 dividido por 1, 2, e 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Eu tenho 1 sobre meio. A primeira multiplicada pelo inverso da segunda é igual a 2. Eu encontro a soma dos infinitos termos da progressão geométrica. Ok? Então, pessoal, procurei passar para vocês aqui 2 fórmulas para cálculo de soma dos termos de progressão geométrica
Uma fórmula, quando você tem uma progressão geométrica limitada aí, eu quero saber aí, no caso, a soma dos 8 primeiros, dos 10 primeiros termos, você limita a quantidade de termos que você quer somar. Já uma outra fórmula para soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica. Lembra, só vai ser possível você encontrar esse limite quando a razão estiver entre 0 e 1. Ok? Não deixem de assistir às outras aulas, onde eu estarei resolvendo questões de vestibulares sobre esses temas aí, tá? Um forte abraço a todos e até mais. Tchau, tchau!